graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Chegou realmente o dia 23, esse nosso encontro com os homens de honra de Campinas. Nós passamos aí praticamente 2 anos com uma pandemia, sem podermos estar nos encontrando. Essa é uma oportunidade que Deus está nos dando de termos aqui algumas igrejas representadas, junto com a nossa Igreja do Paraíso, para podermos estar aqui com o nosso pastor Clésio, trazendo uma palavra abençoada para nós. Nós somos gratos a Deus, porque Deus tem nos dado vitória, tem nos concedido fazer essa reunião com segurança, estabelecendo os nossos padrões, de segurança, e isso é bênção de Deus. Então, eu vou pedir para que alguém venha orar aqui para mim. Pastor Neri, venha fazer uma oração para nós, para iniciarmos o nosso trabalho. Vamos colocar de pé, então, orar em reverência a esse nosso Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, desse Jesus que o Senhor não poupou, o entregou por amor a nós, morreu numa cruz por amor a nós, levando sobre si, Pai, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados, para fazer morrer naquela cruz e nos dar uma nova vida, libertos, Pai, com a salvação, com os nomes escritos no livro da vida. Que prazer, que alegria, Pai. Esta alegria está acima de qualquer alegria, Pai, porque nós entendemos o que o Senhor fez por amor. Obrigado, Deus, por esses homens, por estarmos reunidos, Pai, em esse nome que está acima de todo nome, porque nós precisamos, Pai, estreitar os relacionamentos, Pai, compartilhar os conhecimentos, Pai, crescer na graça e no conhecimento desse Jesus Cristo, Pai, que fez tudo por amor, porque só o amor vence. É no nome dele que oramos, agradecidos por esse encontro, agradecidos pela palavra que vai ser proferida aqui, porque nós sabemos que virá de encontro com as nossas necessidades, para o nosso crescimento, e também pela comunhão que vamos ter após esta alimentação espiritual. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Chamar aqui o nosso convidado, pastor Clésio. Muito boa noite. Que a graça de Jesus esteja reinando no seu coração. Parece que tinha um homem aí que ia dar um testemunho. Cadê o homem? É o senhor? Hã? O senhor que sabe. Tem 1 minuto para pensar. Acabou o tempo. Né, Ademir? Você é puxado. Combinamos. Graça e paz, meus queridos. Sem combinação. Foi assim, ó, bate e pronto. O testemunho é muito simples, é muito rápido. Ele só me deu 5 minutos. Tá? No ano de 2017, eu já fazia um tempo que estava fora dos caminhos de Deus. Estava no meu escritório. E meu sistema de receber mensagens, ele filtra muito. Então, mensagem de banco não chega para mim, certo? E chegou para mim uma mensagem lá: encontros de homens com honra. Primeiro eu já me questionei como é que chegou aquela mensagem para mim. Fiquei preocupado com a minha segurança de rede, mas chegou, e eu comecei a ler. E o que me chamou a atenção foi o quê? O que é um homem com honra? Eu comecei a fazer uma introspecção para ver se eu tinha honra. E eu cheguei à conclusão que eu não tinha. Eu comecei, nessa introspecção, a observar que foram levantados altares na minha vida, sendo que o altar de Deus estava derribado. E inconscientemente foram
edificados três altares. O altar da pornografia, o altar da cerveja, certo? E o altar da mentira. Então, esses 3 altares estavam edificados e o altar de Deus estava derribado. Então, aquilo já começou a trabalhar. E como que eu chegaria a me declarar um homem com honra? Foi aí que eu quero ir nesse negócio. Quero ver quem são os homens com honra. Eu quero sentar do lado de um, ver o que ele vai falar, quero ver o que vai ser ministrado, quero ver como é que eu vou chegar nisso daí, porque na minha introspecção não existia. Eu fui, sentei, ouvi os louvores, o Senhor já começou a trabalhar no meu coração em meio àqueles louvores, muito abençoados louvores. A ministração veio diretamente para o meu coração, e ali eu já comecei a fazer o trabalho justamente ao contrário. Derribar os altares que foram levantados e tentar, com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, edificar novamente o altar de adoração, porque não existia mais. E no ano de 2018, por questões profissionais, eu não participei. E no ano de 2019, eu consegui levar meus 2 filhos. Participaram da ministração. Então, todo esse trabalho que o Senhor preparou para mim, foi através desse grupo aqui. Não sei que participação você teve, mas você me ajudou a edificar o altar de adoração a Deus novamente. Então você é uma pessoa abençoada. O propósito de Deus na tua vida, ele está claro, ele está latente no teu coração. Então, eu passei com esse altar sendo restaurado, trazer outros rapazes que trabalham comigo, tal, para participar desse processo também. Primeiro, fazendo a introspecção. Como é que está a sua vida? Por que sua vida está assim? Que altar você tem levantado na tua vida? Que altar tem sido edificado? E graças a Deus que Deus está nesse negócio, tenho me sentido muito acolhido aqui pelo Clésio. Encontrei um companheiro lá, o pastor Joel Antônio. Estamos aí. Esse é o testemunho que eu tinha para dar. Graças a Deus estou aqui, já estou participando da igreja já há 3 anos e meio, e cooperando com a obra de Deus, e estou muito feliz. Sinta-se responsável por eu estar aqui hoje. Foi com o trabalho de vocês que eu estou aqui hoje. Estou junto com vocês para trabalhar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. Graças a Deus. Muito bom estar aqui. Hoje eu trouxe meus 2 filhos, né? Privilégio ter esses meninos hoje comigo. Podem ficar de pé, por favor. Davi e Jonatas. Jonatas e Davi. O Jonatas é o de vermelho, estuda aqui em Campinas. O Ademir já conhece, né, Ademir? Já deu a caroninha para ele aí outro dia. E o Davi estuda lá em Minas e veio passar uma semana em casa. Aí que beleza, deu tudo certo. Né, Eliseu? Eu queria que ficasse de pé pelo menos um homem de cada congregação diferente dessa que está hoje aqui visitando, só para a gente saber quantas congregações a gente tem diferentes. Quem não congrega nessa igreja, vou pedir para que cada um fique de pé. É o mais bonito que fica de pé, vocês estão na dúvida? Adilson? Você está com ele lá? Que bom. Eliseu? O Eliseu é daqui, desculpa. Lorival, Elias, Joel, Luiz. Beleza, 1, 2, 3, 4. O senhor, qual é o nome do senhor? Que bom, graças a Deus. Podemos assentar. Que bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com a igreja daqui, ó. Só isso é poderoso, né, pastor? Eu disse, não sei onde eu disse esses dias aí. Rapidinho lá na nossa igreja eu falei do poder do ajuntamento. Que o encontro de homens, igual a gente, esse encontro de homens aqui, o encontro de homens que fazemos em Jundiaí e outros, Deus aparece. Eu estava em Belo Horizonte esse fim de semana ministrando um encontro e o rapaz que organizou, que me convidou, falou: rapaz, eu não sabia que ia ter todo esse fogo.
todo esse negócio, esse quebrantamento no coração. Eu falei, eu já esperava. Julgo por 2 motivos. É um ajuntamento de líderes. Então Deus tem interesse nisso. Porque se você mudar de vida, a sua casa muda de vida e possivelmente a sua geração terá uma vida diferente, um curso diferente daquele que estava vindo seguindo. E o outro é exatamente o ajuntamento de pessoas diferentes. Então, você pegar o encontro de Jundiaí, que tem não sei quantas igrejas diferentes reunidas. Se for pegar um de cada um assim, dá mais de 100 igrejas por baixo. Deus aparece nessa unidade também. Muito bom. A gente tem, em todos os encontros de homens, tem uma batida central, principal, pelo menos é uma que está no meu coração, que a gente precisa restaurar os homens, resgatar os homens. Então a gente viu que na pandemia, parece que o farol baixou, a bateria deu uma riada, a bola murchou, o ânimo está meio que tem que tocar a manivela. E aí eu cutuquei os irmãos, falei, viu, a gente precisa botar um fogo aí, fazer arder a chama de lutar pelos homens, a gente não pode desperdiçar tudo aquilo, deixar cair a zero para resgatar. Então nós vamos fazer pequenos encontros, e aí eu joguei no grupo, bora fazer os encontros aí, faremos outros aqui, né, já tenho agendado lá com Elias, na Nazareno lá, no fim do mundo, perto do exército lá, naquele bairro. Eulina ou você, Lina? Lorival, talvez façamos um lá. Pastor, muito obrigado, ceder aqui o espaço para a gente fazer esse encontro hoje aqui. E ó, já é nosso, viu? Podemos fazer o segundo, o terceiro aqui, beleza. A gente já pôs o pezinho, né, Adilson? Né, Pado? Colocamos o pezinho, é nosso. Então, boa. Então, aqui é uma reunião dos homens, sempre podemos fazer aqui também. Graças a Deus por isso. Bom, e os encontros, a gente tem uma tônica principal, que é de resgatar, levantar o homem e não condená-lo, não colocá-lo mais para baixo, porque isso o bicho já faz, né? A sogra já faz, o vizinho, o chefe, às vezes até o seu filho, que fala que você é injusto, ou você não tem inteligência para nada. Então, muitas pessoas já trabalham contra, e esse é um trabalho do inferno, para derrotar você antes de começar uma obra, antes de pelo menos tentar, ou, já que tentou, desistir, né? Tem um curso do Edwin Cole chamado Vencedores. Nunca desistem, porque ele tem uma máxima, que ele fala que falhar não é o problema é desistir. Quando você desiste, perdeu. Quando você falhou, vamos tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo. Dizem as más línguas que Thomas Edison tentou 10.000 vezes fazer a lâmpada. Outros falam 3.000, outros falam 1.000. Não contei, não estava lá, mas foram várias. E aí diziam para ele, mas você já tentou 3.000 vezes, já não está na hora de você parar e brincar de outra coisa? Ele falou, estou muito mais perto da solução, porque eu já sei 3.000 formas que não dá certo. Então ele estava mais perto, na tentativa, e hoje nós somos abençoados pela criação, pela invenção, descoberta, ouso dizer até a revelação que ele teve de fazer a lâmpada, né? Para que nós tivéssemos aí essa vida. E hoje eu quero falar de um assunto talvez não muito agradável para nós. Nós homens, nós jogamos uma vida cristã num ato de arrependimento, num dia, e dali para frente eu sigo a vida, e eu não volto atrás, recapitulando, fazendo retrospectiva, tentando ver uma forma de viver mais perto de Jesus. Porque eu já sou crente, já aceitei Jesus, já levantei a mão, lá em 1712, não sei que data lá, tal, e já sou de Jesus. Mas é quase que como que você tivesse já o trilho pronto, o trem pronto para onde vai seguir, mas agora Jesus de um nada, ou de um toque mágico, ou de um helicóptero que jogou, agora ele está no trem, mas está indo para o mesmo lugar, os mesmos objetivos, as mesmas pretensões, e isso não muda o percurso, isso não é conversão. Conversão é exatamente,
O Waze está mandando, né? O meu filho botou o Waze ali, ele fala, a 400 metros, pega a direita em nome de Jesus. O que é? Não, pelo amor de Jesus, que ele fala? Alguma dica assim, o Waze dele fala, pelo amor de Jesus, pega a direita a 400 metros. Então essa conversão, ela precisa ser feita. E isso não é de uma vez só, e eu acredito, a minha teologia, que isso não estará completo, senão bem próximo da volta de Jesus. Então a minha vida precisa constantemente estar sendo reavaliada. Que rumo eu estou tomando? Que caminho eu estou indo? Qual é a direção a seguir? O que eu preciso soltar, tirar, né? Igual no barco de Jonas, né? O que eu preciso aliviar essa bagagem para que eu fique mais perto de Jesus. Então, meu querido, meu lindo, mesmo você já convertido, mesmo você já de Jesus, quais são as coisas que nós devemos e precisamos abandonar para estar mais perto de Jesus? Então nós lemos a história do jovem rico. Eu não sei você, mas eu leio a história e eu me vejo melhor do que aquele cara, porque eu condeno ele. Ele foi vacilão, ele, coitado, pisou na bola feio. Eu não piso na bola, eu sou bom. Ele foi mal. Cara, ele não seguiu, ele não vendeu, ele não foi porque ele tinha muitas posses. E eu que tenho uma bicicleta, Pádua, não solto essa bicicleta para seguir Jesus. Eu fico alisando esse negócio e não pode, não dá certo. Então nós seguramos bagagens. Dica, hein? Tem um livro do Max Lucado chamado Aliviando a Bagagem. Muito bom, hein? Excelente o livro. Excelente. Aliás, ele tem um capítulo lá que fala, sabe qual é a maior prisão do mundo? Ele fala, a maior prisão do mundo não é aquela, ele cita o nome de várias prisões, ele fala, a maior prisão do mundo se soletra Q-U-E-R-E-R, é a prisão do querer. Eu quero. Então eu quero uma bicicleta, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma outra esposa. O duro é que se essa não está querendo hoje é porque tem algo errado, é contigo, não é com ela. Então eu quero outra casa, eu quero outra igreja, eu quero. Quando é que o querer para? Não para. Então eu estou sempre querendo, sempre mais. E geralmente esse querer não é o reino de Deus, é um querer terreno, eu vou dizer. É um terreno, é um querer material, é um querer não eterno, não celestial. Eu quero andar de Ferrari, quero nada, né? Estou chutando. Mas eu quero andar de um carro melhor do que aquele que eu estou andando hoje. E quando chegar lá, eu vou querer um outro, quando é que para? Ó, minha alma, sossega, ó minha alma. Parece que a minha alma está constantemente inquieta. Eu queria ler um primeiro trecho, que está em 1 Reis 19. 1 Reis 19 fala a história de Elias e Eliseu, né, Eliseu? O Eliseu tem o nome de Eliseu, mas eu me pareço mais com Eliseu, viu, Eliseu? Por enquanto, você está no caminho? Então nós vamos fazer parte do mesmo time aí. 1 Reis 19, Elias chega para Eliseu e acontece um fato. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Adiante dele, ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou Eliseu, os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Então parece que tinha um código, uma senha.
E Elias jogou a capa, Eliseu já entendeu, já sabia o que era, tanto que ele falou, você já sabe o que eu fiz contigo, vai rápido. Então Eliseu foi, pegou o equipamento dele de trabalho, aquilo que era a mão de obra dele, que talvez era o ganha-pão dele, que era como ele era conhecido. Estou viajando no texto, tá? O texto não está escrito, eu estou me dando a liberdade de criar uma história próxima disso, é claro que pode ser o contrário. Mas suponho que isso era o ganha-pão dele, era o que ele fazia todo dia. Lavrar a terra. Então ele tinha os bois, tinha os aparelhos, então ele não era um coitado, assim, ele não era uma pessoa que estava passando fome. Ele tinha um trabalho, ele tinha um equipamento. Como se fosse hoje, talvez ele tivesse uma transportadora, tivesse um trator para arar a terra, tivesse um carro para ser um Uber aí na cidade de Campinas, então ele tinha algo. E talvez esse fosse o sobrenome dele, Eliseu, o lavrador, Eliseu, o cara do boi, porque lá no Goiás é assim, né? O João, genro do seu Geraldo. Aí você já vai ligando, e geralmente tem a profissão, né? Do cara, né? O João, funileiro, genro do seu... Ah, eu sei quem é. Então Eliseu talvez tivesse esse sobrenome. Genro de fulano, lavrador, mas eu quero falar do trabalho dele. E Elias foi e jogou a capa. Ele voltou, Eliseu, matou os bois, imolou os bois. Com os aparelhos ele cozeu a carne. Eu acho que se fosse um tradutor brasileiro ia colocar, fez um churrasco, né? Então ele queimou os aparelhos, fez um churrasco, deu ao povo que comeu, e aí ele foi seguir Elias. Então ele pegou o que ele tinha, o que ele trabalhava, o que ele fazia, ele matou, queimou, comeu e foi. Eliseu não ia mais olhar para trás. Eliseu não tinha agora uma ponte para voltar lá para aquele lugar, para a vida de outrora. Eliseu, ouso dizer que ele já era crente. Dava o dízimo, ia na escola dominical, estava tudo certo, e como nós. Porque quando Elias chamou, ele não era um qualquer, ele era um homem de Deus, que estava trabalhando para o seu sustento. E agora ele abandonou. Então ele abandonou não só a vida de trabalho, como aquela vida, eu não sei se ele era morno, acho que não, mas aquela vida normal de crente, aquela vida ok, que ele está convertido, tem carteirinha, foi batizado, tudo certo. Agora era um estágio avançado, um estágio maior, um estágio de abrir mão da sua vida para seguir o reino de Deus, e ele fez. E por que eu estou lendo hoje isso aqui para você? Eu quero incentivar você a queimar os aparelhos e comer os bois de verdade. Você vai fazer pela sua fé, não faça na minha não, que daqui uns dias você me liga, cobrando, e eu não vou ter dinheiro para repor o seu boi. Mas eu queria dar um empurrãozinho. Sabe, da vaquinha? Vai lá e dá um empurrãozinho na vaquinha, eu queria que você empurrasse o boizinho. Deus, eu quero mais do Senhor e menos para mim. Eu quero ter coragem de ter posições, decisões radicais para me adentrar mais no reino. Por que eu estou falando isso? Porque isso sempre foi necessário, porém hoje muito mais. O mundo do jeito que está caminhando, com tantas ideias, com tantas falácias, com tantas mentiras, e nós crentes talvez mais envolvidos com a religião do que com o reino de Deus. Então eu estou necessitando na minha vida, então eu estou pregando para mim e você infelizmente vai ter que ouvir, então eu estou pregando para mim, que nós precisamos dar um passo avante, um passo adiante, nos posicionarmos mais diante de Deus, com menos bagagem, com menos tranqueiras, com menos querer, com menos tantas coisas, e dizer, eu quero o principal, eu quero o primordial, eu quero o essencial. E nós hoje precisamos de homens desse jeito, aqui em Campinas, aqui em Jundiaí, aqui na nossa nação. Nós não temos, e nós precisamos. Quem está com sono aí, levanta a mão. Ninguém? Então tá bom. Daqui a pouco eu grito 1, 2, 3, você grita yes, pode ser?
Para que é isso? Para você acordar quem está do seu lado. Vamos embora fazer o ensaio? 1, 2, 3. Isso, a próxima vez você grita lateralmente para acordar o seu vizinho aí. Então, quem fechar o olho vai provocar um grito daqui, hein? E eu não tenho problema com isso não, vamos gritando, vamos acordando. Deixa eu ler um trecho que está em Lucas 9. Lucas 9, versículo 61 e 62. Diz o seguinte, Lucas 9, 61. Outro disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Aqui ele cita, algumas coisas, porque que alguns não estão seguindo o reino de Deus. 62, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tem posto a mão no arado, olha para trás, o que está escrito aí? Apto para o reino de Deus. Ninguém que tem posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O nosso evangelho, o cristianismo, a salvação é de graça. Aceita Jesus e beleza, você não se esforça para ser salvo. Você não tem mérito na salvação. Não é porque você é bonitinho que você é salvo. Os irmãos viram lá que tem um livro ali escrito a meu respeito, o Marido Irresistível. Não é porque eu sou esse marido maravilhoso que eu sou salvo. É brincadeira, viu, irmãos? O livro não é a meu respeito. Eu nem ouso. Eu já tenho esse livro, já fiz esse curso, muito jóia. Brincadeiras à parte. Não é porque você é lindinho que você é salvo. Você é salvo porque um sangue foi derramado, é de graça. Salvo, ponto. Não tem problema com isso. Mas Jesus está falando, eu não sei se é do andar de cima, se é um degrau superior, mas ele está falando de apto para o reino. Então, ok que você foi salvo, mas a vida cristã não é só ser salvo. A vida cristã é se envolver com o reino de Deus. E agora ele está dizendo, quem põe a mão no arado, mas fica olhando para trás, não é apto. Não é apto para o reino. Então eu preciso ter aptidão? Tem. Qual é? Olhar para frente. Segundo esse trecho, é olhar para frente. E onde é a frente? É onde Jesus está me guiando. Onde Ele quer que eu pise, onde Ele quer que eu vá. O reino de Deus. Tem outro trecho aqui de Lucas, que ele fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Ele fala, desde o tempo de João Batista, está em Mateus, Desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, e que os se esforçam se apoderam dele. Então existe sim uma parcela nossa, não na salvação, mas no trabalhar, no desenvolver, no reino de Deus, na graça que Deus quer, naquilo que Deus quer fazer hoje. Eu não posso ficar no sofá pensando no que Deus vai fazer através de mim. Se é através de você, não é no sofá. Tem que levantar, tem que sacudir a poeira e ir atrás de alguém. Tentar abençoar alguém, pode ser uma oração, pode ser dar dinheiro, pode ser dar um bolo, pode ser levar um doce, Joel, de chocolate com morango. O Joel trouxe para mim, tá bom? Está ali, talvez a gente divida com alguém por aí. Está muito bonito lá, Elias, eu já cobicei o negócio cedo. Então pode ser levar um doce, sim, mas de alguma forma eu preciso me colocar no estilo de vida audacioso nas mãos de Deus para tocar pessoas. Apto. Quando ele fala de construir, aqui compararei o reino dos céus. O reino dos céus foi construir e não tinha grana. Parou, as pessoas vão passar e falar o quê? Não calculou, não manja de matemática. E o que ele está falando? Ele está falando exatamente de você construir o reino de Deus na sua vida, naquele trecho. Ou seja, eu me converti, estou salvo, mas não abandonei tudo. Então a construção parou pelo meio. Eu não avanço, eu não adianto. E hoje eu estou aqui, querendo falar para você, bora avançar? Bora dar um passinho para frente? Bora deixar essa vida cristã morna? Passinho para frente. Lembra quando você andava de ônibus? Passinho para frente, por favor. Então, um passinho para frente. Deus, o que mais eu preciso fazer? Onde mais eu posso tocar? O que mais o Senhor quer liberar? Como que o Senhor quer me usar? Meu querido, você não foi salvo para ser salvo.
Você foi salvo para ajudar na salvação de outros, para abençoar outros. É o cristianismo. Não é para você, é para outros. Vamos embora buscar esses outros. Vamos embora estar lá perto desses outros. Bora lá para Mateus. Quero ler 2 passagens aqui, no capítulo 13. Bora lá, Mateus 13, 44. Mateus 13, 44 diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Ponto. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, o reino dos céus parece que tem algo com inteligência e com discernimento, com enxergar as coisas, ver as coisas e tomar decisões. A salvação, já te falei, é de graça, legal, está salvo. Mas salvo por ser salvo, tem algo mais. E aqui ele está falando do reino dos céus. É semelhante a um lugar muito precioso, que as outras coisas perdem o valor. O 45 fala a mesma coisa quase. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Você já achou essa pérola de grande valor ou ainda tem várias pérolas por aí? Eu vou confessar para você que eu ainda não achei esse tesouro no campo. Meu coração está rodeado, cobiçando tantas coisas nessa terra, que aquele campo parece que não está do meu lado, não é o meu objetivo principal. Talvez você também não está transbordante de alegria, vendendo tudo, queimando boi, queimando o aparelho, para seguir aquela voz do reino de Deus. Nós temos olhos para tantas coisas, né? O Asher Tratter, né, um judeu, tem um livro dele ali muito bom, chamado Relacionamento de Alianças. Excelente esse livro. E a primeira vez que ele veio no Brasil, ele estava vindo no Brasil a cada 2 anos, e ele disse que, falando de Apocalipse, né, falando de Jesus, que havia fogo em seus olhos. E ele falou: sabe por quê não tem fogo nos nossos olhos? Porque os nossos olhos estão cobiçando, vendo outras coisas. Daí não tem chama, não tem fogo, não tem paixão. E nós, homens, precisamos levantar uma paixão no nosso coração, uma disposição para inflamar as pessoas que moram com a gente, as pessoas que nos cercam, as pessoas que vivem com a gente. Agora, se a nossa vida está normal, se Jesus só sentou nesse trem, mas está indo para o mesmo lugar, mas agora eu parei de brigar com a mulher, eu parei de beber, parei de fumar, parei de adulterar, precisa mesmo parar com essas coisas, mas o Evangelho não é só isso. Há muito tempo atrás, ser crente era não beber e não fumar. Não volte a fumar não, viu, queridão? Não estou pregando isso. Não volte a beber. Fique sem beber e sem fumar. Mas isso não é a totalidade da vida cristã. Isso talvez é um prenúncio, é um pré-requisito, é o ponto zero, é o ponto antes do zero. Parar de adulterar, de fumar, de ficar bêbado por aí, parar de tantas coisas. Mas existe mais. Então, nós que ministramos cursos, a gente vê na aula número 1, quantos homens, né, que vêm confessar tantas coisas ali para nós. E abandonam, que bom que abandonam. Mas só o fato de abandonar isso não significa que eu estou no reino de Deus, que eu estou apto para o reino de Deus. Eu preciso sim me colocar à disposição, como fala ali em Lucas, apto. Esse apto eu acho que tem a ver com essa parábola de vender tudo e transbordante de alegria vai adquirir aquele campo. Nós precisamos ter uma visão, mínima que seja, né? Lembrei de Moisés, né?
só por uma fenda que seja, só por um instante, ter essa visibilidade da glória, e falar: é isso que eu quero, é aquilo ali que eu quero. Sabe a historinha, né, de 2 cachorros correndo atrás do coelho, e 2 cachorros correndo, e aquela barulheira, e todo cachorro vê e manda atrás, e fica depois 50 cachorros correndo, né, correndo e latindo. Aí uns vão desistindo pelo caminho, desiste 1, 2, 10, 2 não desistem. Por quê? Porque eles viram o coelho. Os outros só estão correndo porque estão correndo, não sabe nem onde que vai dar, nem o que vai ser, mas quem viu permanece. É aquilo que eu quero, é lá que eu quero chegar. Teve um encontro de homens nosso lá em Araras, em Jundiaí, e numa certa vez, acho que foi talvez o 3º encontro, não sei, foi lá ainda na escola Etevave, e um amigo meu foi um dos preletores, o João Staub. E o João Staub é um homem de Deus, e ele tem algo, assim, uma igreja com 10 mil pessoas lá em Guarulhos, cuida de 50 congregações, muito simples ele, muito joia, mas aquilo que ele administra, que está sob o cuidado dele, são coisas grandes. Então ele faz lá, por exemplo, uma vez por ano, uma semana, acho que chama Céu na Terra, esqueci o nome, mas é um nome parecido com esse, Céu na Terra, onde ele arrecada alimentos. Então ele arrecada mais de 30 toneladas de alimentos. E aí ele tem lá médicos, ele tem cabeleireiro, ele tem advogados, e essas pessoas ficam lá no salão da igreja, que é enorme. Eu fui lá numa reunião de líderes, uma segunda-feira à noite, são 1.200 pessoas, de líderes. Então ele faz lá no pátio da igreja, e dentro da igreja, todo esse serviço comunitário, de cabeleireiro, de dentista, de médico, de tudo, para cuidar da pessoa e arrecada alimentos, e no último dia ele chama o prefeito da cidade. E Guarulhos é a maior cidade de São Paulo, depois da capital, depois que vem Campinas, se eu não estiver enganado, é isso mesmo? E ele chama o prefeito lá, e fala: olha, está aqui todo o alimento que a igreja arrecadou, estamos doando para a prefeitura usar no seu serviço social. E ele depois fala: e nós queremos abençoar o senhor como autoridade dessa cidade. E ora pelo prefeito, e não pede Kombi, não pede isenção de IPTU, não pede nada, dá o alimento e ora com o cara. E aí termina ali aquele evento, eles saem para a salinha, tem uma salinha lá, eles recebem as pessoas muito bem. E aí lá na salinha o irmãozinho chama o prefeito do lado, fala: esse dinheiro aqui é para o senhor ir jantar com a sua esposa, e dá um dinheiro para o prefeito. Esse prefeito, acho que ele vai embora e fala: algo não está certo, não me pediram, deram alimento, oraram, me deram dinheiro para ir jantar com a minha mulher. Nós somos chamados para dar, para abençoar, para fazer, para ir avante, e não para... E eu não sei porque vocês entraram nessa história, eu só quero falar do João Staub, volta lá, vocês me atrapalharam. João Staub chegou no encontro para ministrar, pela segunda vez, ele já tinha ido lá ministrar no primeiro encontro. E daí: ô irmãozinho, chega aí com o seu violão, escuta aqui, depois talvez você cante uma música para nós, se tiver coragem, o negócio aqui é de homem macho. Foi embora. João Staub começou o encontro. Ele falou, e aí ele gastou 1 minuto falando de conquistas dele. E eu estranhei, porque ele não fala nada dessas coisas. Ele falou: olha, me converti com tantos anos fui ordenado pastor, hoje eu cuido de 50 congregações, a gente tem lá uma igreja com 10 mil membros. Aí ele falou algumas coisas assim, que não é ele. Ele não faz propaganda de nada dele. Ele gastou quase 1 minuto fazendo a propaganda. Depois ele falou: eu trocaria tudo isso para ter apenas 1 minuto de audição real da voz do meu Senhor. Tudo, ele falou, trocaria tudo isso para ter 1 minuto na presença de Jesus, ouvindo a sua voz, falando diretamente aos meus ouvidos. E é o que eu quero nos estimular nessa noite. Eu trocaria tudo isso
os bois, os aparelhos, as pérolas, tudo isso para ter algo central, para ver esse coelho e não voltar mais para trás, ir avante. Quem tem posto a mão no arado e olha para trás não é apto. E a gente pensa que isso aqui é só para quem tem um grande chamado. Todo cristão tem chamado na sua vida. Não tem ninguém que não é chamado, não tem coisa no seu corpo que não serve. Ah, o meu fígado está aqui, mas ele não serve para nada. Eu tenho um rim, mas ele não serve para nada. Eu tenho um braço, mas ele só me atrapalha, porque eu faço tudo. Não, tudo no seu corpo tem um proveito. Tudo no seu corpo é para um proveito. Tem algumas coisas que trabalham mais, outras trabalham menos, né? Tem gente que o ouvido não serve para nada, né? Que fala o tempo todo. Mas é para ter sim um proveito, né? E fala. Tudo no seu corpo tem proveito, tudo no corpo de Jesus tem a sua utilidade. Se você está aqui vivo, você tem utilidade no reino. Pode ser que você não descobriu ainda. 1, 2, 3. Muito fraco, hein? Metade dormindo, metade acordado. Pode ser que você ainda não sabe qual é a sua função, qual é o seu trabalho. Como é que sabe? Deita no sofá e espera. Não, saia de casa, monta na bicicleta e saia para abençoar. Saia para orar, para levar o doce, para levar um dinheiro, para levar um sorriso, para ajudar alguém a botar a mudança no caminhão que você não conhece, para pagar a conta da energia de o cara está lá na porta cortando a força do cara. De alguma forma, nós precisamos nos colocar no centro de uma vida audaciosa, onde, eu falo por aí, que nós vamos dar trabalho para os anjos. Ah, é assim então? Então de repente você caia na minha conversa e sai amanhã cedo desembestado. Fala, bom, eu não sei qual é a minha função no reino. Eu sei que ficar aqui no sofá não vai dar em nada. E eu vou sair para abençoar alguém. Que saia, pega a bicicleta, o carro, a moto, do jeito que você quiser, e saia para abençoar. E no outro dia de novo, e no outro dia de novo, e no outro dia. Daqui uma semana os anjos, isso é revelação, tá? Quando você acordar, os anjos já vão acordar os outros também. Olha, ele levantou, vambora. Vambora que vai ter serviço. O cara está desembestado por aí. Está desembestado para implantar o reino, para abençoar, para dar, para se doar. Ou, essa vida morna não está legal. Então essa história que nós lemos de Eliseu é para mostrar que existe um estilo de vida mais radical do que aquele que nós estamos levando. De verdade, a nossa vida está muito boa, está muito boa. A gente tem alimento. Hoje alimento é barato. Se você não ficar comprando essas coisas caras, né? Mas o alimento é barato. Você vai no mercado comprar arroz e feijão para o mês, você gasta menos de 50 pila. Com o sal, o óleo, mesmo o óleo tendo dobrado de preço, o arroz triplicou de preço, né? Por conta do petróleo, claro. A questão é, a nossa vida está boa, está confortável. E pode ser que talvez para você a vida não esteja tão boa. Você tem um problema de relacionamento com a esposa, com a sogra, com o vizinho. Pode ser que tenha alguém na sua casa que tenha alguma deficiência. Mesmo assim, parece que nós nos damos muito mais para essas coisas terrenas do que para a coisa celestial. Bora voltar ali em Mateus 13. Eu não vou ler toda a parábola, mas eu quero ler a explicação da parábola. Você conhece a parábola do semeador? A parábola do semeador, ele fala sobre 4 tipos de solo. A semente, então, é a mesma. O que muda é o solo, o que muda é o seu coração, é o seu posicionamento. Então, ele fala do primeiro solo, o segundo solo, o terceiro solo. E lá na frente ele dá a explicação. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo. Queria que você grifasse isso aí. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ele não está falando de pessoas que estão cometendo adultério. Ele não está falando de pessoa que está roubando, que está matando.
Ele está falando de gente que ouviu a palavra. E o negócio ia render, o negócio ia ser bom. Mas por um detalhe, ou dois aqui no caso, né? Eu quero até tirar a fascinação das riquezas aqui da equação, porque isso você não tem. Isso você já sabe que você não tem. Não, isso é coisa de vaidoso, de alguém muito mundano. Eu não tenho fascinação pelas riquezas, você pode dizer. Mas então vamos ficar na primeira parte. Os cuidados desse mundo. Quais são os cuidados desse mundo? É aquilo que você vai fazer amanhã. Sair cedo para trabalhar, levar o carro no mecânico para arrumar aquela parada lá, depois você tem que pagar uma conta, tem que buscar o menino na escola, aí à noite você vai fazer não sei o que lá, aí no outro dia você vai lá para Pindamonhangaba para atender um cliente, no outro dia você vai em São Paulo, e corre para lá, e corre para cá, e corre para lá e para cá. São os cuidados do mundo. Você tem que cuidar da sua esposa, tem que relacionar com os filhos, tem que ligar, tem que atender, tem que vender, tem que comprar. Cuidados. Você vai no supermercado fazer compra para sua casa, você gasta um tempo, você gasta dinheiro, você gasta recurso. São os cuidados do mundo. Buscar filho na escola todo dia, gasta tempo. Arrumar o carro, gasta tempo. Ganhar o dinheiro para comprar as coisas para comer, gasta tempo. Então existem os cuidados do mundo que não permitem que a palavra frutifique, dê frutos. 1, 2, 3. E isso tem roubado, nos segurado, nos prendido. Isso é uma âncora. Isso é algo que nos atrapalha. E eu queria lançar esse desafio para você, de cuidar menos das coisas desse mundo, cortar esses espinhos. Vocês são espinhos. O espinho cresce mais, sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Então dá uma limpada. Onde a palavra caiu, dá uma limpada. Depois limpa de novo, e limpa de novo, e limpa de novo. Para quem é da agricultura sabe que não é só uma carpida que o negócio resolve. Se for tiririca, então, que encrenca que é o negócio, né? Você passa a enxada, fica limpinho. Dá uma semana, tudo bonitinho, ó. A batatinha lá, solta de novo e tá lá de novo a folhinha verde de novo. Você soltar a galinha ali, come tudo, menos a batata fica. Ou encrenca. E nem espinho é. Quais são os cuidados desse mundo que tem segurado você, meu querido? É o seu trabalho? É a empresa que você construiu? É o seu cargo na igreja? É o seu posicionamento num clube? É a sua escola? É a sua conta bancária? Qual tem sido? Eu não estou falando de pecado, estou falando de coisas lícitas. Igual fala lá em Coríntios, eu estava pregando outro dia lá na igreja, falei, abra lá em Romanos, e é Coríntios 6 que diz, todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. E uma das coisas que tem dominado os homens, principalmente aqui do nosso pedaço de São Paulo, é o trabalho. O trabalho tem nos dominado. Você pode sim ser um médico, ser um engenheiro, ser advogado mais ou menos, né? Porque advogado está em xeque aí. Estou brincando, hein? Não me condene, é só uma brincadeira, desculpa, escapuliu. Mas você pode sim exercer uma profissão, mas isso tem que ser o quinto plano da sua vida. Isso não pode ocupar a sua vida, o seu coração. Porque senão você vai cair aqui em Mateus 13, 22, os cuidados desse mundo. Quem é que amanhã está com um dia folgado e não precisa correr? Não existe, não existe. Você vai correr pelo reino de Deus ou você vai correr por essas coisas, os cuidados do mundo? Parece que eu estou querendo colocar um peso, né? Você acertou. Eu estou mesmo querendo colocar um peso. Porque nós precisamos de homens mais radicais.
Nós precisamos de homens que tenham uma força interior superior a essa força externa que tem nos oprimido. Quando que é, Jonas, que a força externa é osmose? Quando passa por osmose é que a força externa está maior? Isso, então é osmose? Chama? Isso, é uma diferença de concentração, onde o meio externo é maior do que o meio interno, então ele oferece uma pressão, né, por conta da concentração, e aquilo fura, penetra, muda o meio interno. Então são tantas as pressões, a concentração do mal e da fascinação do mundo aí, dos cuidados do mundo externo, são tão grandes que aquilo sufoca, aquilo penetra, aquilo tira a essência interior. E eu não fui feito para ficar me preocupando com todas essas coisas. Marta se preocupava com essas coisas. E ela ouviu, Marta, Marta. Tem 7 duplos chamados na Bíblia, Marta foi uma delas. Marta, Marta. Lembra quando você era menino? Lembra? Adilson, Adilson. Você falou Adilcinho, beleza. Adilson, cuidado. Adilson, 2 vezes, estou lascado. Chinelo vai voar. Varinha de marmelo vai cantar. Adilson. Marta, Marta. Andas inquietas por muitas coisas. E só uma é necessária. E eu quero dizer hoje para você dessa só uma. Venda tudo que tem, transbordante de alegria. Não venda choroso. Hoje a gente escuta tanto testemunho que o cara chora de falar daquilo que ele abandonou a prostituição e era muito bom, fica lá no iate, cheio de prostituta, com bebida e... Ai, quem dera eu estivesse lá de novo. Não fala isso, mas ele dá o testemunho que aquilo é pesado, faz falta. Não, é transbordante de alegria. Sabe do carinha, né? Isso não foi aqui, foi lá no Rio de Janeiro. O culto começava às 5 horas da tarde. Aí chamou o irmãozinho lá para fazer oração, para iniciar o culto. Oh Deus, obrigado por esse dia, obrigado porque estamos aqui para te adorar, para te louvar. Não estamos como esses pecadores lá na praia, tomando aquela cerveja gelada nesse sol, mas estamos aqui. Então tá uma dor, né? Tá uma dor de não estar lá, tá uma dor de não estar fazendo aquela coisa errada. Então eu não posso dar o testemunho, eu tive que abrir mão de vender, de largar. Transbordante de alegria. Eu abandonei isso transbordante de alegria, porque encontrei a pérola principal. Meu querido, Jesus vai voltar. O seu estilo de vida hoje está chamando Jesus? Ou o seu estilo de vida é igual àqueles 3 que deram a desculpa? Uma casa nova, uma noiva e um campo que eu acabei de comprar. Relacionamento, patrimônio, afazeres, ocupação, são as coisas que estavam atrapalhando a pessoa de prosseguir no reino. Quais são essas coisas na sua vida hoje que você sabe que tem te segurado? Essas coisas nos vencem, aquilo que nos vence se fortalece. Aquilo que você resiste, você fica forte. Resista sim à tentação da pornografia, do adultério, do roubo, da cachaça, do cigarro. Mas resista muito mais a uma vida religiosa mediana, normal, natural, onde não diz, Jesus volta. João Batista, ele tinha possivelmente, ou teria uma função eclesiástica, porque o pai dele era sacerdote. Ele abandonou, ele abriu mão. Dá a ideia de que ele era louco, não dá? A ideia que o evangelho passa é que João Batista era louco, não usava roupa, não comia lasanha, não comia churrasco, ele se alimentava de coisas estranhas, roupas estranhas e ficava lá. Parece que não tomava banho, né? Isso não está escrito na Bíblia não, tá? Isso é uma suposição. Parece que não fazia barba, não usava shampoo, era um louco por aí. E ele estava clamando pela
primeira vinda de Jesus. Ele virá, ele está por aí, e ele, até que ele viu. Pô, eu não sou digno. João Batista estava proclamando a vinda de Jesus. Nós vamos proclamar a vinda de Jesus com essa vida confortável. Eu não sou contra o conforto, eu trabalho também para o conforto. Quero ter uma vida confortável, mas eu não sei até que ponto o meu coração está tranquilo com isso, de abrir mão para seguir, transbordante de alegria. Os cristãos da primeira igreja, parece que tinha uma luta em comprar o pão e a vestimenta. Pão e vestimenta. Hoje a gente não tem tanto mais essa luta. A gente tem a luta pelo conforto. Um ar-condicionado melhor, aquele outro melhor, e quando é que basta? Quando é que eu vou dizer, ó minha alma, sossega, aquietai-vos, aquietai-vos. Então eu queria chamar você para um segundo toque de Jesus. O segundo batismo, o segundo renovação. Pode dar o nome mais teológico adequado que você quiser. Sabe o cego? Vejo homens como árvores. Talvez o nosso evangelho está assim, está jóia, não vou mais para o inferno, mas receba um segundo toque. Um segundo toque onde eu vou dizer não, não para essas coisas e sim para essa grande pérola. Meus queridos, para Jesus voltar, Ele vai casar com uma igreja bonita, linda, sem mancha, sem ruga e sem rúcula também, né? Às vezes a gente fala errado, então vai sem nenhum dos dois. Sem ruga, sem rúcula, sem mancha, ornada, bonita, linda. Para essa igreja, precisa de ter famílias fortes. Para ter família forte, o que precisa? De um homem forte, de um homem decente, um homem igual Pedro fala, levando a vida como um do lar com discernimento. Discernimento é acima de bom senso, é acima de uma inteligência, é uma sabedoria celestial, viva de uma forma sobrenatural, naturalmente, como um do lar. Então eu preciso almejar essa vida sobrenatural, essa vida muito mais dedicada, voltada, espontânea, liberada nas mãos de Deus. Vou confessar um pecado para você. Se todos os cristãos do Brasil tiverem uma vida cristã como a minha, de 0 a 100, 18%, 21%, Jesus não volta. Não vai voltar para casar. Você não quer casar com uma mulher que mais ou menos quer casar com você? Você casaria? Quer casar comigo? Eu quero, mas eu estou em dúvida se eu caso com você, se eu caso com o Zé ou com o João. Eita! Eu posso até casar, mas eu ainda tenho olhos para os dois. Você vai casar? Bobo se você casar. Porque uma hora ela vai pular para o outro lado. E Jesus vai casar então? Não. Jesus vai casar com uma noiva que só tem olhos para ele. Não tem olhos para o boi. Não tem olhos para os aparelhos do boi. Não tem olhos para pequenas pérolas. Que tem olhos só para ele. Meu chamado é que a gente tenha uma vida mais radical. Vai na sua fé, não na minha. Na sua fé. E tenha assim essa vida mais radical. Sua esposa está esperando por isso. Seus filhos precisam disso. A nossa nação precisa desses homens mais radicais. Homens dos quais o mundo não era digno. As pessoas que entraram na história, que a gente lê na história, são pessoas que abandonaram suas vidas, abdicaram das suas vidas. Moisés, né, como ele é citado lá em Hebreus 11, né, preferiu ser maltratado junto com o seu povo do que ser chamado filho da filha de Faraó. O próprio Jesus que ele cita, né, abandonou por causa de uma alegria que lhe estava proposta, uma alegria futura, uma alegria depois. Agora, a gente quer um evangelho que nos dê alegria hoje, amanhã e sempre, inclusive na eternidade, de repente pode ser, né? A gente não precisa pregar sofrimento, mas abandonar pesos a gente precisa pregar, que eu preciso sim ter uma vida mais radical. Se fosse hoje,
o seu chamado para ser Noé, construir uma nave espacial, separaria seus planos pessoais para fazer essa nave espacial? Difícil, né? Porque eu tenho tantos planos, projetos, inclusive gospels. Os meus projetos não são todos mundanos, eu tenho projetos, os meus maiores projetos são cristãos, religiosos. Eu não abandonaria isso para fazer uma nave espacial. Pessoas abandonaram. Abraão saiu da sua terra, foi para outro lugar. Noé abandonou seus planos, ficou 100 anos construindo aquela arca. Noemi, abandonou talvez a oportunidade de voltar para sua terra, arrumar o marido que ia cuidar dela, como fez a sua cunhada, agora ex-cunhada, já que as duas não tem mais, os irmãos não são seus maridos, estão mortos, a minha ex-cunhada. Não, ela preferiu, decidiu, abriu mão para cuidar da sogra. Declarações bonitas para com a sogra, Entrou na história. Noé entrou na história, Abraão entrou na história, mas abriram mão das suas coisas, das suas vidas. O jovem rico entrou na história de uma forma negativa. Talvez por isso a história não conta o nome dele aqui, para não ficar chato, para não ficar feio para aquele rapazinho. Minha proposta: seja mais radical, abandone pesos, decida mais, gaste mais tempo com o reino do que com a sua profissão, do que com o seu estudo, do que com os cuidados desse mundo. Jesus não está falando de pecado, abandonar bebida, cigarro, pornografia. Claro que tem que abandonar, mas a vida cristã não é só isso. Atos 19:30, 17:30, não sei, apregou-a a todos os homens que se arrependam. Apregou a todos os homens que se arrependam. E eu leio isso e falo, já me arrependi, 52 anos atrás, levantei a mão, aceitei Jesus e pronto. Arrependimento contínuo. Então eu quero falar para você de um arrependimento não só desses pecados nominais, mas o arrependimento de viver para você mesmo. No fim das contas é essa a questão. Você está vivendo para você ou você está vivendo para o reino? O seu vizinho vê que você vive para você ou para o reino? O meu vizinho, eu brigo com ele, porque eu quero ter um carro melhor do que ele. Eu não quero que ele jogue a folhinha aqui quando varra a calçada dele. Eu não quero que o cachorro dele me incomode quando eu estou lá dando reunião online e o cachorro fica atrapalhando. Eu brigo com o meu vizinho. Então ele não percebe que eu vivo para o reino. Sabe por que ele não percebe? Porque eu não vivo. Eu vivo mais para os cuidados desse mundo. Eu quero esse novo batismo, esse segundo toque, essa renovação, algo no meu coração que me permita muito mais caminhar para o reino, muito mais caminhar para Jesus do que caminhar para mim mesmo. Quem dera isso já estivesse decidido, resolvido no meu coração, para ser usado por Deus, para Deus falar, mudar, transformar, e que isso gerasse vida às pessoas à minha volta, assim como esses aqui geraram, como essas pessoas que eu citei, não tem um violão aqui, como essas pessoas assim fizeram, abriram mão das suas vidas, entraram para a história de uma forma diferente, e como fala lá em Hebreus 11, alguns morreram sem ver a concretização da promessa, cerrados ao meio, ao fio da espada. Você está pronto? Estaria pronto hoje como os amigos de Daniel? Pode jogar na fornalha, mas nós não vamos nos prostrar. Hoje nós temos nos prostrado para ter benefícios, ou do governo, ou da empresa, ou de coisas, nós aceitamos, abrimos concessões na nossa mente, no nosso coração, nos nossos valores, para sermos beneficiados. Estava conversando com um rapaz esses dias, ele se mudou da Argentina para cá. Aquele relógio lá está certo? São 9h20? É isso? Ele é um empresário, tem uma empresa lá na Argentina, e ele falando como a Argentina está, que o Partido Comunista, esquerdista, tomou conta do país, e o país está afundando numa velocidade acelerada, que tem médico que vende coisa no semáforo durante o dia para comprar uma marmita para comer à noite.
E as pessoas, alguns que podem, que conseguem, estão se mudando do país. A Argentina tem 50 milhões de pessoas, 20 milhões vivem às custas do governo. Ou funcionários, ou aposentados, ou benefícios que o governo dá, e o governo fica maltratando os empresários para penalizá-los e puxar mais dinheiro para cuidar desses 20 milhões. E já vai ser o contrário, né? Então serão 30 milhões de beneficiados e 20 milhões que trabalham. Uma hora a conta não fecha, já não está fechando. E ele falando dessa forma de viver, e aí ele falou, e o pior, que alguns cristãos concordam com as decisões do governo porque eles recebem o dinheiro do governo. E aí na mente deles, tudo bem aprovar o aborto. Eu não posso ir contra, porque é o governo que me dá o meu dinheiro. Tudo bem essa questão de ideologia de gênero, porque se eu for contra, eu não recebo o meu dinheiro. É exatamente o oposto de uma vida cristã cheia de princípios. É exatamente o oposto do que os amigos de Daniel fizeram. Pode jogar, a gente não precisa nem responder nada para você. E se queimar, queimou, se não queimar, não queimou, mas diante dessa estátua não faremos. Hoje nós estamos abrindo concessões, um pouquinho. Daqui a pouco, Jesus é a fábula mesmo, isso é conversinha. Eu não sei que ponto ruim nós vamos chegar no fim dessa curva. É uma curva, né? O meu amigo, voltando, dirigindo de BH, ele falou, louco, essas curvas da Fernão Dias, a gente não vê o fim, assusta. Vira e mexe, você tem que tacar o pé no freio, você fala, cadê o fim desse negócio? Cadê o fim dessa nossa vida? Normal, natural. Volte, dê ré, fala, estou fora, eu quero uma vida mais radical. Eu queria chamar aqui 2 homens, quem quiser, para vir orar em cima disso que nós falamos. Eu vou parar por aqui, encerrar por aqui. Quem desejar vir orar em cima disso que nós acabamos de conversar, rapidinho, pode subir aqui, 2 homens. Minha proposta então, abra a mão, se libere, fique mais leve, solte essas coisas, solte os cuidados desse mundo e tenha uma vida mais radical, uma vida mais pronta, uma vida mais agressiva no reino do que nesse mundo. As empresas estão nos ensinando, né, a sermos mais proativos, a sermos mais guerreiros, a sermos mais inteligentes, tomarmos mais posição, né? O market share, né? Quanto de market share nossa empresa tem, e etc, etc. Nós temos que fazer isso pelo reino. Implantar bandeiras do reino no terreno do inimigo. Vamos embora lá. Não usar isso só nas empresas. E não estou dizendo nem para você trazer estratégias da empresa para a igreja que não funciona. Mas nós somos muitos machões em algumas horas. E gatinhos, né, quando se trata do reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Eu não quero que você vá embora condenado, mas com um senso de responsabilidade que deve aumentar. Eu quero que você vá sim. Pastor, obrigado mais uma vez por ter cedido aqui o nosso templo para a gente fazer as nossas reuniões que são corriqueiras, serão corriqueiras daqui para frente. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Ficamos de pé. Fale com Deus nesse momento. Pai, nós te louvamos porque ouvimos a tua palavra, Senhor. Precisamos ser melhores. E reconhecemos aqui, Senhor, que o nosso coração deva estar onde está o que há de melhor para nós, o tesouro, Senhor, incalculável, Senhor, aquilo que transcende ao material, transcende ao temporal. E nós queremos, nesta noite, declarar que somos teus filhos, como homens reunidos aqui nesta noite, Senhor. Queremos fazer a diferença entre aqueles que não fazem questão, Senhor, de ter uma vida para te louvar, para te adorar, por mudar o mundo para ser melhor, por demonstrar o teu caráter onde eles estão agindo. Mas nós estamos aqui porque estamos buscando ser diferentes. Venha agir na nossa vida, Senhor. Venha nos fazer, de fato, fixar os nossos olhos naquilo que, de fato, é o valor, Senhor, que nós precisamos ter, Pai. E a nossa oração nessa noite,
que possamos reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer os nossos limites, Pai, e sermos melhor lá em casa com a nossa esposa, no trato com os nossos filhos, nos negócios, na sociedade, Senhor. Pai, como disse aqui o pastor Clésio, Senhor, que não venhamos fazer barganhas, que a corrupção não seja algo normal, Senhor, que seja para os outros, mas não para nós. Nós te amamos e declaramos nesta noite que faremos a diferença, Senhor, em um mundo que precisa de pessoas que te servem, como nós precisamos propor te servir aqui nesta noite, Senhor, e que possamos também influenciar os demais homens, para que eles possam agir, Senhor, como o Senhor quer que nós venhamos a agir, e assim, Senhor, o teu nome, o teu reino seja propagado, Senhor, e as vidas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, querido Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por cada família aqui representada, por cada homem aqui, Senhor Deus, que o Senhor trouxe nesse lugar, para poder ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Que essa palavra possa penetrar dentro dos nossos corações, que saiamos daqui, Senhor Deus, transformado pelo Seu Santo Espírito, Pai. Toca, Senhor Deus, dentro do nosso coração, para que nós possamos realmente ser incomodados, Senhor Deus, pelo Senhor. Sair, Senhor Deus, dessa nossa tranquilidade, Pai. Ir servir, Senhor Deus, as pessoas, aqueles que estão dos nossos lados, Senhor Deus. Eis-nos aqui, Senhor Deus, para sermos usados. O Senhor tem um chamado para cada um de nós, Senhor Deus. Que nós possamos ouvir o Seu chamado, Pai. E nos sair, Senhor Deus, dispor, Senhor Deus, fazer a Tua obra, Pai. Ganhar homens, mulheres, crianças, pessoas, Senhor Deus, para o Teu reino, Pai. Realmente, Senhor Deus, esse é o chamado que o Senhor quer que realmente nós façamos, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu vou convidar o pastor Mauro também para dar uma palavrinha para a gente e nos conduzir ali para aquele novo encontro. Nos conduzir, eu não sei se ele quer dizer que eu vou comer primeiro, eu não sei, mas em todo caso. Queridos, foi uma grande alegria receber a todos. Esperamos ter muitas outras oportunidades, né, de estarmos juntos. E, Clésio, cadê você? Vamos em frente aí. Então, Campinas, ó, tem o que, uns 50 aqui, 40 e pouco, 40, 50 pessoas, né? Então, é bom retomarmos e vamos, quem sabe, a gente possa começar a pensar de novo naquele encontro, que vamos lá para Jundiaí primeiro, faz lá mais um, a gente vai para lá, depois faz daqui. Tem razão, estava animado, estava alinhado, e aí jogaram água na nossa fogueira. Mas não tem problema, foi uma grande alegria, um privilégio recebê-los, e vamos estar juntos, seja aqui ou lá com os irmãos lá, e vamos nos reunindo, e vamos programando, e vamos crescendo, fazendo crescer esse trabalho aqui em Campinas. Amém? Que Deus abençoe você, obrigado pela sua vinda. Tem uns quitutes esperando a gente lá no fundo, vamos para lá então, Deus abençoe.